Estamos de volta com o programa Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. O programa dessa semana a gente vai bater um papo muito bacana com um jovem que vem para colaborar com as discussões acerca da juventude que a gente já vem fazendo nas últimas semanas. Mas antes de conversar com ele e apresentá-lo, eu queria falar de duas coisas importantíssimas. Primeiro, a sociedade ela precisa entender que a função do professor é uma função muito especial. Desde quando eu era criança, as pessoas sempre falam assim que a educação é o futuro de um país. Educação é o presente. Educação é a realidade mais evidente que pode existir dentro de um país que quer modificar as suas estruturas. Pega os principais países do mundo, né, e aqueles países que estão num desenvolvimento um pouco mais acelerado, que estão chegando a índice de desenvolvimento humano cada vez melhor, que com certeza você vai chegar num dado específico de uma melhora da educação. Então a valorização do professor por parte do Estado, por parte de um país, por parte da sociedade é fundamental. O Chile, alguns anos atrás, entrou numa greve geral, né? O pedreiro, o bombeiro, o motorista, o médico, para a valorização do professor. Então o professor precisa ser respeitado. Você que é sociedade, você que faz parte da chamada sociedade civil, quando você escutar um movimento de professores, né, que trabalha e que luta pela uma melhor remuneração, por uma melhor qualidade de trabalho, acredite, são profissionais que precisam do seu apoio, precisam da sociedade. Por isso, olhe e escute os professores com carinho. Entenda que eles são aquelas pessoas que, de fato, são responsáveis por educar os seus filhos. Às vezes a sociedade diz assim, eu quero o meu filho melhor, eu quero meu filho com mais oportunidades. Mas a sociedade não entende que esse filho com mais oportunidades passa por uma instituição social chamada escola e por um profissional chamado professor. Professor, uma função muito importante. Aprenda a valorizar as lutas e as causas dos professores. Eu falo para você que é sociedade civil. Antes de entrevistar aqui o Matheus Monte, vamos falar aqui de um cidadão lá do Mucambinho, o seu Miguel. O seu Miguel é uma pessoa muito especial que ao longo dos anos foi maratonista. Eu me lembro que eu também fui quando eu era criança, corria com o seu Miguel. Mora no Mucambinho desde quando o bairro foi fundado e aprendeu a valorizar o bairro a partir do esporte. Há muitos anos o seu Miguel valoriza o bairro com a corrida do seu Miguel Pereira, uma corrida já que existe há acho que 2 décadas, 20 anos, e que ela está lá no bairro, incentivando a garotada, incentivando os mais velhos a ter qualidade de vida. Um grande abraço, Miguel. E acompanhei uma matéria da TV Assembleia que falou sobre a corrida do Miguel Pereira no bairro Mocambinho. Cerca de 320 corredores se reuniram na 24ª edição da Corrida de Miguel Pereira, tradicional evento esportivo teresinense com um percurso de 6 quilômetros. Miguel Pereira, cujo é batizado a corrida, é o organizador e em cada edição exalta a prática esportiva como promoção de saúde. Incentivar a prática desse esporte amador, que se chama corrida de rua. Isso está espalhado no mundo inteiro, aqui somos um dos últimos, mas estamos aqui, como bem dizer, no começo. A corrida foi dividida em 7 categorias, por idades no masculino e feminino. Antes da corrida, aquele aquecimento. E é dada a largada pelas avenidas do bairro Mocambinho. E em poucos minutos, Josimar Conceição leva o primeiro lugar geral, representando a cidade de Caxias. Para mim é sempre bom. Ano passado eu fui segundo, esse ano já aumentei, né? Fui primeiro no pódio, graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus. E no primeiro lugar, feminino também do estado do Maranhão, Cleudilene Ramos. Toda competição tem suas dificuldades, né? Mas eu estou muito feliz que eu consegui o primeiro lugar geral nos 6 quilômetros. Primeira vez que eu venho correr na corrida do Miguel Pereira. Parabenizo pela organização, a sinalização da prova. Estou muito feliz, treinei bastante. Você viu aí a matéria que a TV Assembleia fez lá no Mocambinho, nesse bairro maravilhoso do qual eu tenho uma paixão, minha terra natal, né? E tenho lá meus maiores acontecimentos da vida. E entre eles está a corrida do São Miguel que eu corri, e o seu Miguel Pereira, que é um grande amigo, do qual eu mando um grande abraço. Prosperidade na sua vida ainda, na sua luta, que ele tem muita coisa para fazer, né, pelo nosso bairro e pela nossa comunidade. Eu recebo aqui o Matheus Monte,
ele que vai conversar com a gente sobre juventude, sobre perspectivas de vida, sobre sonhos, sobre ideias de mundo. Matheus é um jovem que nos últimos 2 anos prestou aí vários vestibulares, né? Concluiu a sua vida estudantil secundária e passou em vários vestibulares, ficou muito próximo aí de passar num ITA da vida, num IME, que são vestibulares importantes, passou na UNB, né? Que foi uma luta que eu até acompanhei estudando filosofia junto com ele para a UNB, aprendi bastante com esses estudos com você. E passou na Universidade Federal para Engenharia, começou a fazer engenharia na Federal, mas depois chegou a uma conclusão diferente e agora vai começar Ciências Sociais na Universidade Federal do Piauí. Depois de toda essa caminhada, campeão de várias Olimpíadas Nacionais de Física, depois de toda essa caminhada, Ciências Sociais, Matheus? Ciências Sociais, de forma consciente e feliz. Tenho certeza do que eu estou fazendo. Você tem a clareza de que, por exemplo, toda a bagagem educacional que você recebeu poderia lhe proporcionar outras escolhas que naturalmente a sociedade da gente conduziria o jovem a fazer. E você, de forma consciente, com o apoio da sua família, escolheu Ciências Sociais, que é importantíssima, mas que é uma escolha até certo ponto incomum, olhando a bagagem educacional que você recebeu. Como é que você explica essa escolha que você diz consciente? Há pouco tempo, antes da chamada anterior, tu falou aqui de oportunidades. A família, ela quer um jovem com oportunidades, ela quer um jovem que está se desenvolvendo e que pode conquistar vários espaços, quer que o investimento feito nele tenha resultado. E todas as oportunidades que a gente tem, elas representam para a gente que está crescendo, para a gente que está se transformando em adulto, elas representam ambições. A gente precisa ter essas ambições. A gente pode não saber. Eu disse aqui que eu tinha certeza do que eu estava fazendo, mas acho que a palavra certa não seria certeza, a palavra certa seria consciência. Eu estou fazendo isso de forma consciente. Eu sinto que com uma atitude dessa natureza, eu esteja aproveitando uma oportunidade, eu esteja aproveitando uma ambição. Esse curso pelo qual eu passei no início do ano passado, Engenharia Mecânica, representava uma vontade, representava uma ideia que eu tinha daquilo que eu achava que fosse dar certo comigo. A gente, quando está no ensino médio, a gente, quando tem todo aquele leque de oportunidades pela frente e a gente está desenvolvendo de forma igual, em tese, todas as nossas competências de forma igual, a gente tem a ideia do que a gente gostaria de fazer para o resto da vida, quais são as habilidades que a gente gostaria de aprimorar, porque seria aquilo que a gente tem ideia do que fosse gostar. Eu quero fazer tal curso porque eu acho que gosto disso, eu quero tomar tal caminho porque eu acho que dá certo comigo. E às vezes a gente tem a ideia de que tem certeza do que está querendo, mas não é bem assim. A única pessoa que pode ter certeza da vida que está levando é a pessoa que está vivendo naquela vida. Então, eu como estudante de ensino médio, imaginando nessa situação ainda, há 2, 3 anos atrás, eu como estudante de ensino médio não sabia qual era a realidade do universitário, muito menos a realidade do universitário que faz um curso específico. E quando eu passei a viver isso, quando eu tive naquela situação, que eu tive acesso ao material, que eu tive acesso aos professores que fazem parte daquela realidade, e eu pude discutir o futuro de um profissional que segue por aquele estudo, o futuro de um profissional que segue por outro estudo, é que eu pude perceber que lá você começa a ter ideia do que realmente significa aquilo. Na escola a gente tem essas oportunidades, a gente tem essas ambições, mas quando você entra naquela vida, quando você começa a fazer parte daquela realidade, você passa a perceber, nem tudo era como eu imaginava. Então, eu posso ser considerado uma pessoa de ambição, porque eu percebi naquele instante, como tu mesmo disse, que eu estava numa situação que é socialmente mais bem aceita, socialmente mais bem valorizada. E eu precisei tomar a decisão de enfrentar isso, eu precisei tomar a decisão de me voltar para a família e dizer que minha ambição era outra, que meu objetivo, minha vontade de me realizar não ia ser saciada ali. Eu precisava me deslocar para outro contexto. E assim, a gente encontra muitas situações em que jovens têm essa ambição muito forte, jovens têm essa vontade de se realizar em contextos específicos, ou têm vontade de experimentar para saber como eles vão se desenvolver nesses determinados contextos. E tem muitas famílias que não dão apoio.
tem muitas famílias de forma geral, todos os membros, que fecham as oportunidades para o jovem, fecham as oportunidades para esse adulto em desenvolvimento. Mas todos querem oportunidades. Todos querem que o jovem ele saiba se desenvolver e se tornar um adulto competente, mas a gente ainda tem muito esse defeito na sociedade. A gente ainda tem muito no nosso contexto esse defeito de querer acreditar que, como adultos, como pessoas mais experientes, sempre sabemos o que é melhor para o jovem. E às vezes é necessário que ele tente aquilo que ele imaginava que fosse dar certo para ele, e ele possa ver, talvez, até quem sabe, ele possa ver, isso não era para mim, mas é necessário deixar tentar. Ele tem que ter o direito de tomar a decisão e de cometer o equívoco ou não, né? Não é disso que se trata ser adulto, não é disso que se trata oportunidade, não é para isso que serve o leque de situações que tu pode desenvolver na tua vida. É preciso tomar escolhas, precisa aprender com elas, no fracasso ou no sucesso. É para isso que existe, mas isso não é comum. A nossa sociedade ela é bem categórica nesse ponto e até certo ponto bem objetiva. Extremamente. Não é tão simples assim. Nós conversando agora, claro, você falou aí, citou a questão da família, eu imagino que sua família tenha sido muito importante para que você tenha tomado essa decisão. Vou citar especialmente a figura da minha mãe, que foi com ela com quem eu conversei em primeiro lugar a respeito da decisão de mudar de área, mudar de curso, mudar de campo de estudo. E ela estava ciente, eu deixei ela ciente das dificuldades que isso ia trazer, do tempo de espera que ia ser necessário para que eu prestasse outro exame no final do ano, no tempo de espera que ia ser necessário para que eu desenvolvesse meus estudos de forma independente, já que eu tinha saído de escola, não me matriculei em pré-vestibular, e que eu queria fazer isso sozinho. Mas eu não cheguei a falar com ela, eu não apareci com as minhas ideias de forma direta, de forma clara, como eu tô te explicando agora, como eu tô te contando como as pessoas hoje em dia me ouvem falar. Começou de forma um pouco confusa e eu lembro de um trecho curioso no diálogo, que foi quando eu disse para ela que eu gostaria de mudar para a área de estudo das humanidades, mas que eu confabulava em torno de psicologia, confabulava em torno de direito, e ela me confrontou. Naquela situação, naquele momento, ela me confrontou assim, de forma bem sincera, ela pediu sinceridade de mim. E ela me disse, eu nunca te ouvi demonstrar interesse, nunca te vi demonstrar interesse por esses campos específicos que tu está dizendo. Eu sempre soube que você gosta muito de humanidade. Eu te vejo lendo muito por aí, te vejo muito falando a respeito disso. Mas esses campos específicos de estudo, essa tua conversa está me deixando uma dúvida. Tu quer seguir pela área de humanidades, mas está querendo me trazer, está querendo abordar esse assunto comigo de forma que seja mais aprazível para mim, como mãe, ou tu quer fazer algo que realmente te deixe feliz? Porque eu nunca te ouvi falar em querer ser psicólogo, nunca te ouvi falar em querer ser advogado. Eu te conheço sonhando em ser filósofo, eu te conheço algum dia sonhando em ser um sociólogo. Então eu estou lhe dando aqui a oportunidade para você pegar ou largar. Você quer ser feliz? Você quer fazer sua filosofia? Você quer fazer sua sociologia, suas ciências sociais? Ou você quer mudar de curso mais uma vez para tentar, para aventurar algo que possa fazer as outras pessoas felizes, que você acha que vai me fazer feliz e que você talvez não goste? Aí eu entendi naquele ponto que eu não precisava mais me esconder da forma como eu achava que seria necessário. Naquela situação eu entendi do que se tratam as oportunidades, como ela queria que eu me tornasse um adulto, como que ela queria que, mesmo sabendo que essas escolhas poderiam não dar o resultado que ela, como mãe, que investiu na minha educação a vida inteira, queria que acontecessem, podiam não ser resultados que a gente socialmente aprende a achar que vão ser positivos para um sociólogo, para um filósofo, diferente do que a gente é educado para acreditar que acontece com um advogado, com um médico, com um profissional aí de outra área mais bem aceita. Mas ela acreditou em mim quando eu disse que eu estava pronto para crescer, colhendo o próprio sucesso e o próprio fracasso, mas que eu ia fazer o possível para conseguir meu sucesso. É uma história que chama a atenção, você que é nosso telespectador, né? O Matheus, ele teve todas as oportunidades, estudou numa grande escola,
né? Teve uma vida acadêmica bem proveitosa, foi campeão de várias Olimpíadas de Física, chegou a ser campeão nacional de Física na YPT. Parecia um físico, um matemático, alguém voltado para a engenharia, né? Poderia ter feito medicina com tranquilidade, mas ele está aqui nas ciências sociais e traz esse depoimento importantíssimo de tranquilidade familiar para poder tomar uma decisão. A gente vai para um rápido intervalo, tá certo? Daqui a pouco a gente está novamente conversando com o Matheus Monte, futuro estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Piauí. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis. Bom, estamos de volta com o programa Consciência Humana. Agora no segundo bloco nós estamos conversando com o Matheus Monte, ele que vai ser agora estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Piauí, vai poder estudar aí com profundidade sociologia, economia, antropologia, ciência política, que tudo isso a sociologia vai envolver. O Matheus vai ser futuramente um professor, ou um pesquisador dentro da área de sociologia, já que ele vai fazer uma área que é científica, mas aí só o tempo é quem vai determinar de certa forma. Matheus, você sempre teve uma aptidão muito grande pela física, você sempre gostou de todas as disciplinas. Você sempre gostou de estudar, de aprender, isso é notório, independente da disciplina. Mas você sempre teve aí um destaque muito grande dentro das áreas das exatas, da física, da matemática. Ou seja, você se destacou nacionalmente nessas áreas, você foi reconhecido, você teve momentos muito bonitos, inclusive nós acompanhamos esses momentos aqui no programa Consciência Humana, com o Pedro Jorge, com o Lucas Levi, que esteve na semana passada com a gente. Isso. E você relatava essa conversa que você teve com a sua mãe, que não é uma conversa que eu acredito que não tenha sido fácil, nem para você, nem para ela também, mas que você mostrou aqui a maturidade entre a mãe e um filho que dialogam, que conversam, que tem coragem de olhar um no olho do outro, se tratar acima da hierarquia como amigos e cada um colocar ali aquele ponto de vista que acha que é importante e chegar a um consenso daquilo que é essencial. Imagino que isso não seja tão simples assim. Pelo menos não é para a maior parte da nossa sociedade, Matheus. Não é. E eu posso dizer que eu sou privilegiado por sempre, desde muito novo, desde bem pequeno mesmo, no início da infância, de ter tido a chance de cultivar esse tipo de relacionamento com a minha mãe, que sempre me teve muito próximo dela, que sempre possibilitou esse tipo de diálogo, que sempre foi sincera comigo e me possibilitou ser sincero com ela sempre. Ajuda muito. Ela abriu esse canal, sempre. Ela abriu esse canal, ela sempre permitiu que esse canal pudesse se manter aberto. E eu posso dizer que muitas dessas minhas realizações, elas têm um fundamento, tem um germen nessa estrutura familiar saudável, que sempre me possibilitou receber dela um tipo de cobrança, como é que eu posso dizer, saudável. Assim, hoje em dia a gente tem muitas famílias que no contexto escolar do adolescente, no contexto escolar da criança, se mantêm ausentes no que diz respeito ao acompanhamento, mas elas estão sempre lá presentes na cobrança, elas estão presentes na busca de resultados, elas estão presentes no final do bimestre, no final da etapa, no final do mês, para saber como foram as notas. Mas não rola, não tem uma conversa, não acontece um diálogo, não tem abertura para perguntar, como tu disse aí, olho no olho, para perguntar de forma sincera, para perguntar de forma amiga, o que está acontecendo, como é que vai a sua vida na escola, volta para casa, como é que foi a aula, tá tendo alguma dificuldade em alguma matéria, você está precisando de um reforço, quer que eu vá conversar com a escola me chamou, eu tô lá para falar com o professor, eu tô lá para ouvir o que a escola tem a dizer a respeito do meu filho, e a gente tem muitas famílias em que isso não acontece, só tem a situação da cobrança. Eu fui privilegiado por não ter só a cobrança. Por não ter só a cobrança, eu tive essa conversa. E aí teve uma cobrança que até certo ponto foi natural, então? Então... Até tu terminava se cobrando porque tu recebia muito. Entende? Eu cresci com essa relação saudável, mas nela sempre houve um espaço da minha mãe, na figura de mãe, querer resultados. Porque ela estava lá como orientadora e ela estava delegando à escola um papel
que ela não podia prestar na minha vida. Então ela queria resultados. Eu posso dizer que eu entendo, eu hoje consigo entender a forma com a qual ela muitas vezes me pressionava a atingir determinado estágio que eu não acreditava que fosse necessário, mas que eu consigo perceber que hoje em dia teve uma razão de ser, teve um fundamento. Então, havia cobrança sim, mas nunca de forma distante, era algo presente, era algo a respeito do qual eu pudesse conversar com ela. E havia a imposição de autoridade, havia a imposição de respeito, mas não era algo que me distanciasse dela, não era algo que criasse atrito. O conflito ele é natural, o que não há é o confronto. Porque o conflito é você ter uma ideia, sua mãe ou outra, o seu professor ou seu amigo ter uma outra ideia. Normal. Então, conflito é normal. Ninguém é obrigado a partir para o confronto. A nossa sociedade tem muita dificuldade com relação à questão do diálogo. O diálogo ele é uma dificuldade, a gente tratou isso há 2 semanas atrás aqui com a Sâmia, Graziella, que é psicóloga, e num determinado momento em que falávamos acerca das situações que ocorrem em Teresina, né, principalmente com o aumento do suicídio de jovens, foi um momento que eu, inclusive, perguntei para a Sâmia, está faltando amizade? Né? E hoje nós temos aqui um exemplo de amizade entre mãe e filho. Ou seja, amizade em que uma amizade, ela nunca é para concordar sempre. Ela tem seus momentos de discordância. E são nesses momentos que há um crescimento de ambas as partes, quando busca se colocar no lugar do outro para poder compreender. É o que falta muito mais nas nossas famílias, é o que falta entre pai, mãe e filho, é o que falta entre professor e aluno, é o que falta dentro das estruturas escolares, universitárias, ou seja, em todo o processo de construção da sociedade, falta esse diálogo, essa abertura, essa tranquilidade de entender que aquilo que você entende, aquilo que você pensa, não é tudo. Na semana passada, quando eu conversava com o Lucas Levi, que eu citei Sócrates, e eu só sei que nada sei, né? Que eu acho que eu não expliquei corretamente, mas a grande virtude que eu vejo socrática nessa frase é quando Sócrates ele consegue perceber que existe uma infinidade de coisas que ele não sabe. Essa percepção ela não é tão fácil, porque a frase parece muito simples, mas perceber que aquilo que você sabe não é o suficiente para você entender que é uma verdade, não é para todo mundo. Porque a maior parte das pessoas, elas pegam aquilo que sabem, aquilo que a sua experiência de mundo deu a ela, e ela acha que aquilo é uma verdade absoluta e ela quer impor ao outro. Ela não consegue compreender o processo. Ela não consegue perceber que o outro tem uma outra visão, que o outro sabe de outras coisas, que o outro tem outras percepções que ela não adquiriu. Ela quer impor a dela. Então, na imposição, você tem um choque, você tem um confronto. Quando você trabalha o diálogo, você tem um conflito. E no conflito, você tem ambos os lados se escutando, prestando atenção, aprendendo, crescendo junto. Mateus, as ciências sociais. Já que o Mateus transitou aí por todas essas possibilidades, o Mateus chega com consciência de escolha às ciências sociais. O que você imagina? Como é? Porque eu lembro agora de Augusto Conte, já que você chegou, já que você transitou aí pela física, pela matemática, pela engenharia. O Augusto Conte sempre colocou a questão das ciências naturais, uma tentativa de trazer o método das ciências naturais para as ciências sociais. Ele falava da matemática, da física, da astronomia, sim, da biologia e tratava a sociologia como física social. O Mateus, então, não está nem saindo da física, ele foi apenas para a física social, né? É um complemento. Como é que é chegar aí às ciências sociais? O que é que você sabe acerca dela? Como é que você faz essa escolha? Então, tendo conhecimento principalmente dos estados iniciais da sociologia, que são os que são mais ensinados, são os que são mais abordados no contexto de ensino médio, principalmente. Tendo aí como base a investigação da natureza para desenvolver a ciência da sociedade. A gente sabe que nesses estágios iniciais da sociologia, o objetivo do sociólogo era investigar, coletar dados, relatar uma situação e não necessariamente se envolver naquilo. Muito pelo contrário, era incentivado o comportamento de imparcialidade. Era incentivado o comportamento típico de um cientista. Era incentivado a atitude cética, a atitude de análise
e reprodução de informação, coleta de dados. E, embora a observação de aspectos sociais, sejam eles atuais no escopo da sociologia, sejam eles históricos no escopo da antropologia, que também está envolvido nas ciências sociais aplicadas, apesar dessa observação ela me atrair, outro aspecto das ciências sociais no contexto atual que chama a minha atenção é o da participação. Diferente desses estados iniciais, diferente dessa situação de observação, diferente dessa situação de coleta de dados e reprodução. Além do que, como acadêmico na área de ciências sociais, eu também, como tu disse há pouco tempo, eu tenho a oportunidade de me tornar um professor. E eu tenho vontade disso, eu tenho vontade de passar, de ter conhecimento de como é uma sala de aula, eu tenho vontade de ter o conhecimento dessa vida de professor. Mesmo que eu não faça disso uma carreira para sempre, mas tenho esse objetivo de ser acadêmico também, de desenvolver pesquisa e de dar aula. E, como eu posso dizer, eu posso trabalhar na reprodução de conhecimento, posso trabalhar de forma ativa naquilo. Pessoas me perguntam às vezes, mas isso você poderia ter conseguido na engenharia mecânica também, você como engenheiro podia ser professor. Quantos dos nossos professores aqui no departamento de engenharia, eles também não são formados nessa área, eles também não têm um estudo como engenheiro, não têm formação de engenharia, mas também estudaram de forma específica para aquilo. Bom, muito bem, mas qual é o objetivo do engenheiro? O objetivo do engenheiro é, na minha concepção, na concepção dos materiais que eu li, na concepção dos professores com quem eu conversei, inclusive, o objetivo do engenheiro, o objetivo clássico do engenheiro é o estudo e a reprodução. Ele desenvolve melhorias, ele desenvolve processos, ele pode criar estruturas inovadoras, mas o objetivo dele é comandar linhas de produção e reprodução, principalmente no aspecto industrial, falando aqui, é direcionado para a engenharia mecânica, o aspecto industrial. E, de modo algum, eu desvalorizo esse tipo de trabalho. De modo algum, eu digo que ele não é importante. A gente sabe que é uma área fundamental para a sociedade, como é estruturado hoje em dia, mas não me chamou a atenção quando confrontado com a possibilidade... Enquanto executor da coisa. Exatamente. Não me chamou a atenção em confronto com a possibilidade que eu teria nessa outra área, que também sempre me chamou a atenção, de trabalhar de forma mais participativa na sociedade, de trabalhar de modo a estudar contextos e desenvolver teorias e desenvolver teses que podem não agir de forma a mudar determinado contexto, mas que tem essa possibilidade, que podem se tornar programas de desenvolvimento de determinada situação, que podem se tornar diretrizes para melhoria de determinadas situações sociais e que também me levam para essa parte da reprodução de conhecimento, me levam diretamente para essa parte de reprodução de conhecimento. Tudo bem, Matheus. Você me justifica, né, me explica, né? É muito feliz, inclusive, com suas palavras com relação à engenharia, quando você respeita muito a função do engenheiro, para poder tomar a decisão de sair não como alguém que está desprezando a engenharia, mas alguém que está apenas escolhendo aquilo que ele pode fazer de melhor. Agora, você faz uma escolha, um tanto quanto polêmica, quando eu digo polêmica, não deveria ser, mas é para a nossa sociedade. Para mim é uma felicidade enorme acompanhar essa sua decisão, mas o tanto quanto diferente, porque você escolhe trabalhar com o ser humano. Você cria uma perspectiva de se envolver mais com o ser humano, analisando esse ser humano socialmente, a partir de uma base científica, tentando dar respostas para a sociedade acerca de problemas sociais que você, porventura, vai estudar, independente da área que é sociológica que você vai abordar. Mas, ao mesmo tempo, você faz uma escolha por uma área que na nossa sociedade, infelizmente, ainda sofre para que a sociedade compreenda a importância dela. Se a sociedade ela não entende a importância da área, você imagina do profissional. Você está preparado para isso? A gente precisa ver. Como eu falei, a gente não conhece a realidade de quem vive determinada situação até passar por isso. E durante muito tempo,
eu acreditei que essa vida de estudante de engenharia seria a realização de um sonho. Não foi. Eu posso dizer aqui que me sentiria capaz de enfrentar essa realidade do profissional que não tem sua pesquisa, não tem o seu trabalho muito valorizado pela sociedade, poderia dizer isso, mas eu não tenho certeza. Agora, se você me pergunta se eu espero desenvolver essa resistência, essa capacidade de aguentar essa realidade, aí com certeza. Eu tenho essa perspectiva de que, por mais difícil que seja, eu preciso fazer o melhor possível. Matheus, o que te chama a atenção dentro da área das ciências sociais, né, de uma forma mais clássica falando, que vai te conduzir até fazer essa escolha? Ou seja, o que faz com que, de fato, o Matheus diga assim, eu vou fazer ciências sociais, eu vou intervir na sociedade, eu vou construir possibilidades de pensamento, eu vou tentar modificar aqui o meu meio. Pensa um pouquinho, tu vai responder já no próximo intervalo, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, telespectador. Amigo nosso aqui do programa Consciência Humana, nós entrevistamos o Matheus Monte, ele que vai fazer ciências sociais, ele como jovem fala um pouco das suas expectativas e das suas vivências até tomar a decisão de fazer esse curso importantíssimo para a sociedade, ganhar alguém como ele dentro das ciências sociais. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis. Estamos de volta com o programa Consciência Humana, terceiro bloco do programa, onde a gente vai conversando sobre muitas coisas bacanas aqui com o Matheus Monte, ele que é um jovem estudante, que foi um cara muito dedicado na época de escola, foi um cara que conseguiu progredir dentro do seu ensino secundarista e que ultrapassou limites, venceu grandes barreiras, conquistou grandes passos na vida acadêmica, mas resolveu abandonar tudo que tinha conseguido, estudou por conta própria novamente para poder prestar o vestibular para as Ciências Sociais, que é onde ele vai pousar agora na Universidade Federal do Piauí. Parabéns à universidade que está ganhando um grande estudante, eu tenho certeza, um dos melhores cientistas sociais que esse estado aqui já ouviu falar e vai ouvir falar, Matheus Monte. E essa escolha, Matheus? Então, primeiro, eu não concordo totalmente com o termo abandonar tudo, deixar tudo para trás. Muito pelo contrário, isso para mim tudo isso para mim é um progresso, entende? Eu passei pelos degraus que hoje em dia eu acredito que foram importantes para chegar nessa decisão. Poderia estar vivendo uma vida totalmente diferente agora. Não fossem as visões de mundo que eu colhi nesses pequenos esforços ou grandes esforços que eu fiz aí no passado. Mas tudo isso me orientou, tudo isso me ajudou a ter visões, tudo isso me ajudou a colher perspectivas que hoje em dia compõem grande parte do que eu sou hoje em dia, do que eu sou agora, das escolhas que eu tomo. Eu tenho estado cada vez mais próximo de ti nesses 2 anos, nesses 3 anos aqui agora. 2014, terceiro ano, 2015 eu estudava por conta própria, depois de ter saído do curso, 2016 agora. E a gente vem conversando sempre, em todo esse tempo, todo esse contato que a gente teve. Tu fala muito desse impacto na sociedade. Tu cita muito esse impacto na sociedade, tu fala do impacto na sociedade a ser criado. Quando eu era estudante de terceiro ano, tu citou o impacto que eu criaria na sociedade. Quando eu vim conversar contigo a respeito da minha escolha de mudança de curso. E junto a esse impacto na sociedade, tu traz também um assunto que tem uma palavra-chave de peso. Revolução. Ser revolucionário, o que é isso? E eu nunca vou me esquecer de determinada situação em que tu contou pra mim que o revolucionário mais bem sucedido na tua concepção, e é uma concepção que eu aceitei, se me perguntarem, eu explicaria sobre esse viés, eu concordei com ela, e
o revolucionário bem-sucedido, o revolucionário que atinge sua revolução, que faz a sua revolução, ele não necessariamente, principalmente hoje em dia, ele quase nunca é aquele que carrega a bandeira na frente de uma multidão, não é o que grita palavra de ordem, não é o que pega na arma. Revolucionário é aquele que dia após dia, tentando aguentar o peso cada vez maior que a vida contemporânea tem, ele faz ali no espaço dele aquilo que ele acha certo como forma de viver. Então tem esse aspecto do, muitas vezes, saber que de nada sabe, e é necessário sim, sempre, na minha opinião, na tua opinião, tenho certeza também, é necessário sim ter muitas dúvidas em relação a tudo que a gente observa. Mas essas dúvidas, elas são um caminho para a revolução. É aquilo que te bota te perguntando se aquilo que tu vive agora é o melhor para ti, se aquilo que tu vê as pessoas achando que é o melhor para elas de viverem, se aquilo realmente é o melhor para a sociedade, se aquilo é o melhor para as pessoas como indivíduo, se aquilo é o melhor para as pessoas como coletividade. E é essa atitude de sempre colocar em xeque o que está estabelecido e de não necessariamente precisar fazer isso com violência, de não necessariamente precisar fazer isso de forma destruidora, de forma arrebatadora, mas colocar em xeque na forma como você vive, naquilo que você faz todo dia. Isso é a revolução. E tu me ajudou a me convencer, tu me ajudou a ver que existe, sim, vai existir. Eu acho que eu já fui responsável por criar isso, de certa forma, um pouco ao redor de mim, mas eu tenho certeza que como isso vai acontecer muito mais daqui pra frente. Vai existir esse impacto social ao meu redor, nesse microespaço que eu vivo, nessa microsociedade, nessa rede da qual eu faço parte, com essa minha decisão. Vai acontecer. É porque uma coisa, Matheus, o momento que você é um estudante de ensino médio e está estudando várias disciplinas, vários tipos de conhecimento, e você aprende ali a ter um senso crítico, e isso é até saudável, até certo ponto. Outra coisa é o Matheus, estudante agora de Ciências Sociais, que o Matheus que vai ter a seu favor um aparato de professores e de leitura muito grande, o Matheus que vai construir sua própria visão a partir das suas próprias análises, que vai chegar às suas próprias conclusões, que vai impactar a sociedade, que é uma sociedade tradicionalista, uma sociedade até certo ponto conservadora e uma sociedade que, para você quebrar os paradigmas, ela resiste bastante. Então, nesse aspecto, o Matheus vai ter que ter um certo jogo de cintura, porque se ele bate de frente de uma hora para outra, o Matheus pode ser anulado, isolado e colocado de lado. Se o Matheus consegue espaço para que ele possa defender uma ideia, mostrar uma possibilidade nova, uma reflexão que ele conseguiu construir, isso vai gerar desconforto, mas também vai gerar aqueles que vão querer entender o que o Matheus está pensando, que eu acho que é a parte mais importante. Não é ninguém aceitar o que um cientista social, ou que um filósofo, um historiador conclui, mas procurar entender. Se procurar entender já é difícil na nossa sociedade. Então você vai enfrentar uma sociedade que ela tem pouco diálogo para as ciências humanas, para as ciências sociais, de uma forma geral. Ela é muito retrógrada com relação a isso. É nesse aspecto, por exemplo, que você, como um ser capaz, que vai estudar, que vai ter uma ótima orientação dentro de uma das melhores universidades do Brasil, que é a Universidade Federal do Piauí, num curso que tem ótimos professores, você vai ter ali a oportunidade de o Matheus enxergar o mundo, sem filtro, sem necessariamente ter que alguém falar, mas é o Matheus mesmo que vai observar. E aí o Matheus vai ter, assim, as suas dificuldades com relação a isso. Tirar minhas conclusões. Isso. E de levá-las para frente. Anseio por isso. É o que você vai enfrentar. Matheus, quando você olha para a juventude de Teresina, você tem muitos amigos aí que você dialoga bastante, conversa com muita gente, você é muito acessível, ou seja, as pessoas lhe procuram para conversar também. Às vezes. Como é que você conclui, qual seria a análise que você faz do jovem teresinense hoje? Olha, dado esse contexto familiar que a gente discutiu, dado esse contexto educacional que a gente citou, eu consigo entender o que eu, na minha época de estudante de ensino médio,
o que era difícil para mim entender naquela época. Mas hoje em dia, já um pouco mais afastado dessa realidade e mantendo contato com muitas pessoas que ainda vivem essa realidade, que discutem comigo ela, e agora eu observo ela de uma forma mais distante, hoje eu consigo entender como a gente observa por aí, às vezes, tanta confusão, a gente observa, às vezes, tanta displicência, às vezes a gente observa tanto interesse do jovem de desenvolver oportunidades para ele, de colher resultados positivos, mas um interesse mal orientado, um interesse que se perde na sociedade, um interesse que se perde diante das vicissitudes normais da vida. Porque tem essa situação da cobrança mal administrada, tem essa situação da escola que aparece como eu posso dizer, uma instituição instrutora, mas não uma instituição educadora. E, sabe, é difícil, sim, é difícil para estudante de ensino médio aqui no país, de forma geral. Seja você da rede particular, seja você da rede pública, você pode enfrentar dificuldades específicas em contextos específicos. Mas, de modo geral, devido ao contexto familiar total, devido ao contexto escolar comum, são essas dificuldades do jovem que recebe resistência da família e, como tu tratou há alguns programas atrás, às vezes recorre ao suicídio. É um assunto polêmico, mas é um assunto real, é um fato, principalmente na nossa cidade, é algo que acontece muito. A gente tem jovens que têm potencial, mas eles são tratados como displicentes, porque são tratados com displicência também. Às vezes eles aprendem a se fechar para isso, porque eles não encontram nessa forma normal de ver a educação, nessa relação normal, nessa relação comum com a família, eles não encontram um espaço para se expressarem, para expressar esse potencial deles. Então, não é algo que se trata só de números, não é algo que se trata só de resultados em vestibular, não é algo que se trata de nota para você passar num curso, para você passar no outro. É algo que se trata de uma conjuntura cidadã, de uma estrutura social inteira, da forma como um pai, da forma como uma mãe, da forma como uma família traz consigo a ideia de criar um filho, de discutir o que é melhor para ela. É parte da ideia de um estudante de determinada área que ele tem, de como é que ele vai ser quando ele for professor, de como que ele vai interagir com os alunos dele, como que ele vai administrar uma sala de aula e como que ele vai aprender com a sala de aula dele também. Tem a ver com a ideia de um gestor de uma escola, seja pública, seja privada, tem a ver com a forma com a qual ele quer se aproximar dos alunos, tem a ver com a forma como é concebida uma ideia de escola, ou para instruir, conseguir número, para conseguir vaga, para colocar outdoor e para receber matrícula, para receber dinheiro, ou é a ideia de instituição que forma cidadãos, é a ideia de instituição que vai te fazer sair por aquela porta para não voltar mais no final do ensino médio com um diploma de estudante concluído na mão, apto para tu ser uma pessoa articulada, apto para conseguir um emprego que exige um nível médio, apta para tu fazer um curso superior. Seria obrigatório isso? Seria obrigatório o curso superior numa sociedade onde a escola ela já te prepara para se tornar um cidadão? O curso superior, hoje em dia, ele é uma oportunidade profissional ou ele é uma busca de status? Você deixou aí um questionamento forte, né, para a estrutura social, de uma forma geral, para a perspectiva daquilo que é uma escola, do que é uma universidade, principalmente do que é a consequência desse ser humano que sai da escola ou da universidade. Eu até chego à conclusão de que as palavras do Mateus, elas apelam, né, usar esse termo que é apelar, elas apelam para uma tomada de consciência que diz, basicamente, que tipo de ser humano é que tu está colocando no mundo. Porque quando ele coloca, por exemplo, a questão do ensino superior, se é para arrumar um trabalho ou se é para ganhar um status, né, o Mateus está indo um pouco mais longe, né, porque o status, né, aquela coisa abstrata do qual você depende muito do que os outros pensam.
E o trabalho é aquela coisa que você vai executar, aquela contribuição que você vai dar para a sociedade. Me lembro que estava lendo um dia desse sobre a Finlândia, e os finlandeses eles estão abolindo o trabalho. As pessoas não vão mais trabalhar. Porque a palavra trabalho, que vem da palavra tripalho, que era um objeto de tortura na Idade Média, e lá quem não queria trabalhar eles torturavam, entendeu? E depois, isso já dentro da modernidade, o trabalho deixa de ser algo torturante para ser algo que dignifica o homem. Então ele sai da tortura para a dignidade do homem. Hoje, tanto que a gente discute isso até hoje, repete, né, o trabalho dignifica o homem. Lá para os finlandeses, os países nórdicos, né, o trabalho já não pode mais dignificar o homem, porque a dignidade é uma garantia social. O próprio Estado está garantindo essa dignidade, que é morar, que é comer, que é se divertir. E o Estado quer que as pessoas não trabalhem porque precisam do dinheiro ou do status, mas que as pessoas trabalhem porque elas têm talento para trabalhar naquela função. Ainda é uma realidade muito distante da nossa. Mas o Matheus traz aqui uma perspectiva interessante do qual nós temos que refletir, e aí ele falou sempre, seja para a escola pública ou para a escola privada, seja para a universidade pública ou universidade privada. O processo, né, educacional, ele visa, sobretudo, a construção de uma sociedade. Ela passa pela educação, e é por isso que nós começamos o programa falando da necessidade da valorização do professor, da sociedade escutar os reclames daqueles que fazem educação nesse país. Ou a sociedade aprende a escutar, aprende a discutir, a entender o que é a visão de um professor, para que ela possa entender que tipo de sociedade ela vai querer. Eu estou ao lado de um aluno de ensino médio que teve todas, volto a repetir, todas as oportunidades. Matheus não foi um menino sem oportunidade, foi um menino com ampla oportunidade educacional para se inserir no melhor contexto possível. E eu tenho certeza que ele está se inserindo no contexto que toca o seu sentimento, o seu coração, e o contexto que faz dele uma escolha por algo que ele vai fazer bem feito, independente do status que aquilo pode vir a trazer para ele ou não. Então, essa é a grande discussão do programa Consciência Humana, isso é buscar uma consciência. Eu costumo dizer que você que nos assiste, você que gosta do programa Consciência Humana, não nos tenha como uma verdade absoluta. Nós podemos estar errados. Eu posso estar errado em muitas das afirmações que eu faço, das reflexões que eu concluo. O Matheus também pode estar errado. O Matheus pode estar equivocado. Só que nós trabalhamos aqui uma ideia, a ideia de ser livre. A ideia de ser livre, de dialogar e de tomar uma decisão onde, caso aquela adesão não dê certo, nós não vamos transferir a responsabilidade para um outro, uma outra pessoa. Na semana passada, a Poliana, do grupo Salve Rainha, que estava dando uma entrevista para a gente, ela falou, antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito. Eu gostei muito dessa frase. Antes feito do que perfeito, Matheus. Parabéns. Independente da perfeição, você vai fazer o que quer. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. Agradeço muito também. Bom, nós conversamos com o Matheus Monte, tá bom? Agradecemos a ele, agradecemos a você que acompanhou o nosso programa. Foi com muito carinho, com muito amor que mais uma vez a gente levou e leva a nossa mensagem para você. E a nossa mensagem é mensagem de vida, de luta, sabe? A vida não é simples, ela não vai acontecer de forma qualquer. Você vai progredir, você vai ter momentos que vão ser difíceis, alguns momentos serão tristes, mas você tem que persistir na sua ideia, persistir na sua luta. Você tem que acreditar que é possível viver um dia de cada vez e que dos momentos mais complexos que você possa estar vivendo, você vai tirar alguma coisa que vai ser uma grande lição e que vai te servir para engrandecer a tua existência. Esse foi o Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia, o canal da cidadania piauiense. Até a próxima semana, se Deus quiser. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis.